remotos de Atlântida e transformando tudo novamente. Os antigos sabiam modular o microcosmo e administrar a matéria, seja com reações magnéticas ou químicas. Tá vendo? Assim, Olha essas pedras aqui, ó. Que é condomínio molecular, né? Você uma vibração específica, ou pelo som, que é possível, pela vibração molecular, ou pela vibração atômica, que aí já vai ser pela luz, pelo rádio, pela frequência base. A pedra, além dela ficar mole, ela ainda perde um pouco do peso, né? Ela perde um pouco do ritmo dela, da densidade, do momentum dela, que é pesado, e ela levita mais fácil. Você via que tinha vários relatos nas mitologias que você vê que tinha esses desenhos assim, falando que tinha um componente ali que a pedra ficava mole e leve. E aí você entende, né, como é que as pedras se encaixavam assim, ó. Como é que o cara vai achar hoje, né? Chega a ser ridículo, né? O cara achar que eles, pra que eu fazer isso aqui, ó? Não era mais fácil eu serrar aqui direto? Pum, ó. Né? Ah, não, vou lixar aqui e encaixar perfeitamente. Não passa nenhum fio de cabelo aqui, ó. Ó, vou cortar aqui, ó, aqui. Ó, aqui ficou um buraco, então vou lá e lixo certinho que encaixa perfeito. Velho, até com ferramenta moderna seria difícil de fazer isso aqui. Que sai impossível. É ou não é? Agora, isso aqui é antigaço, né? No começo do milênio. Há quem diga de até 800, 500, 800. Que os portugueses chegaram e aí o negócio já estava sendo finalizado. O conflito ali de Toros, né? Onde desdobrou o novo mundo aqui de Atlântida de novo. Aqui era vestígio da tecnologia atlantiana. Então, você encontra isso aqui se eu não me engano, na Ilha de Páscoa, coisa parecida. Você encontra no Egito, coisa parecida, que não é tudo também. Mas aqui, na nossa terra, em Atlântida mesmo, incluindo algumas partes do Brasil, só que a Amazônia, a ciência está chegando no consenso de que a Amazônia foi plantada artificialmente. A questão da terra planta, aquela química toda, é uma tecnologia que fez do nada a vegetação cobrir um monte de coisa. Agora o que e por quê, né? Sem contar que tudo isso afundou, a umidade, os minerais que recebeu. E esse afundar faz parte do mergulho no ciclo, de uma maneira quântica que vocês vão entender. Quem não viu as aulas aí vai entender. Embora seja binário, tudo é fluxo, né? A nível atômico. Então, na verdade, é um mergulho em si mesmo. E aí, na volta, tem essas peculiaridades. E agora, com essas queimadas que estão tendo, tá aparecendo um monte de vestígio ali, de resíduo de cidades. O que é muito interessante, é uma novidade agora, muito recente, né? Inclusive o Urandir lá, com o negócio do Ratanabá e todo esse negócio tem a ver com isso. Mas são vários pontos, em vários estados, né? Então aqui, como que a ciência pode estar há séculos achando, acreditando que o cara lixou? Vamos encaixar essa pedra assim, ó, né? E você vê que a pedra é meio malfadada, é meio marshmallow, meio marshmallow mesmo, né? Então você vê que ela tava, a densidade dela, dá pra perceber que a densidade dela tinha sido afetada aqui, né? Tinha alguma coisa diferente, alguma coisa estranha aqui pra estar desse jeito, né? Então você vê que você encaixando a pedra aqui, pressionando, ó, as de baixo, elas vão se auto-acoplando, né? Então a questão é a pulsação, o ritmo, a vibração molecular. E consequentemente atômica e vice-versa. Tem os dois níveis de modulação que gastam tipos diferentes de energia. E que inclusive vão ter um efeito reverso ali na gravidade. Que a gravidade parece um negócio impossível. Como uma pedra dessa tão grande vai ir pra cima, né? Mas qualquer pouquinho de energia acima da energia da pedra já joga ela pra cima. Então tudo, a gravidade depende de um empurrãozinho só, né? Tudo cai ao mesmo tempo no chão, né? A ciência já provou isso, independentemente do peso. Então
Isso aí é uma falácia intuitiva. Sim, existe esse termo, mas fica parecendo uma coisa óbvia que não é. Então você tem aqui, ó, pra que a pessoa ia lixar aqui, ó, esse cantinho? Eu vou lixar aqui pra encaixar. Como isso? Quer dizer, ele já tava esperando a pedra que ele ia encaixar em cima, que já ia encaixar com essa, que já ia encaixar com essa e com essa, pra só depois ele lixar de baixo, né? Porque tá lixado, ó. Ou não, eu lixei aleatório e depois procurei uma pedra. Cara, não faz sentido nenhum, porque uma depende da outra, né? Então é óbvio que você vai encaixando elas e conforme ela vai solidificando, você consegue com a pressão ali, e uma vai tomando a forma da outra, né? E aí eles vão modulando, onde eles apontam aqui a frequência, vai ficando mais molinho, eles pressionam a pedra de cima, depois deixa ela molinha, pressiona a pedra de cima, pressiona a base de baixo, né? Vai deixando mais molenga. Inclusive para levitar, porque o que a ciência, o mais perto que eles chegaram de admitir isso, eles estavam até pouco tempo falando que era lixado. Agora o mais perto que eles chegaram da verdade foi falar que duas teorias que eu vi que mais se aproximavam da verdade. Uma foi que essa de lixar é ridícula, né? Achei que o cara pegava a pedra e lixava, nem tinha material pra isso, nem que tivesse, até hoje não ia dar pra fazer desse jeito, né? Só se você desenhasse antes, fizesse tipo um mosaico, imaginasse como ia ser cada pedra, depois lixasse uma por uma perfeitamente. Cara, matematicamente impossível, né? Com alta tecnologia, talvez mesmo assim o trabalho seria ridículo, quase burro. Até com uma alta tecnologia seria ridículo essa teoria. Uma tecnologia tão grande para fazer isso não precisaria disso. Então fica óbvio que tem um negócio aí no meio termo. Então você tem o que aí de conclusões, né? A gente pode chegar. Aí tiveram duas teorias que mais se aproximaram. Uma era, eles tinham um lugar muito fundo lá, que eles chegavam num calor muito intenso, e eles derretiam a pedra, literalmente, deixavam ela molenga, para depois fazer isso. Mas como que o cara levava lá do fundo até aí, com ela ainda mole, quente, e como que ele ia erguer pedras tão pesadas, tão alto uma em cima da outra, como você vai ver aqui outras, ó. Podiam encaixar pedra sobre pedra, Ó, tem pedras gigantescas, pressionando-as ó, como é que ele vai de erguer lá maneira de baixo? que assumissem a forma das pedras ao redor. Ó, tem pedras enormes. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Né? Ó o tamanho dessa aqui. Então não tem como, ó. O tamanho da pessoa. Perto dessa aqui, ó. Como é que você vai erguer? Vai levar essas pedras gigantes? Então, é claro que não foi isso. E a outra teoria foi que eles faziam essas pedras como se fosse um tipo de pedra mole, uma argila, e depois iam empilhando essas pedras, né? Com ela, mas do mesmo modo, em argila, como é que você ia erguer essa pedra molenga aqui? E essa argila ia dar pra saber pelas questões químicas, né? Eles sabem que é uma pedra, uma rocha, e eles conseguem achar a fonte. Dá pra saber de onde eles tiraram, como eles levaram, né? Então, dá pra saber que tipo de pedra é, né? Então não é só um componente criado, tem uma solidez química, né, natural. E outra teoria que também talvez jogassem alguns componentes químicos que deixasse ela mole aqui nas partes necessárias, mas também não explicaria como eles ergueriam tais pesos, né? Então, na verdade, o domínio molecular e atômico, que deixaria ela flácida e leve, responderia essas duas questões. Mas o que também não muda é o mesmo domínio molecular. Você aquecer, ou uma reação química que também vai acelerar, que é aquecer internamente ali, em referência, poderiam gerar
essas modulações. De qualquer jeito seria modulação molecular, modulação atômica de um conhecimento desconhecido. E não ninguém lixando, nem nada. Seus pesos também diminuíam enquanto estavam sob efeito destas técnicas, chegando a levitar facilmente. Olha isso. Olha o tamanho da pedra, ó. Como é que o cara vai trazer lá dos caramba e lixar certinho pra encaixar assim, ó. Que nem uma almofadinha. Olha esse cantinho aqui, ó. Ah, vamos lixar esse cantinho gigantesco pra encaixar a próxima pedra que eu nem sei qual é. É tipo, mano... Ah, vamos encaixar pra ver o tamanho e testar. Lixa mais um pouquinho, testa, encaixa, levanta, testa, lixa mais um pouquinho. Ah, é muita idiotice, né? Segundo relatos. Claro que os portadores dessas habilidades eram chamados de... Ó, é lógico que derreteram a parada. É lógico que é um domínio molecular, ó. E não é só o fogo, senão ia ter derretido tudo. Tem um domínio ali, né? Específico. É muito, ó, é muito na molécula, né, ó. De deuses, como também seríamos se levássemos um mero celular ao passado. E o QI da humanidade tem estado tão baixo que eles estão há séculos pensando que alguém lixou até encaixar cada ângulo desse. Não dá pra não rir. Olha lá, ó, ó. É loucura, olha isso. Para nós é tudo muito em estado tão baixo, as pedras ao redor. Seus pesos também diminuíam enquanto estavam sob efeito destas técnicas, chegando a levitar facilmente, segundo relatos. Claro que os portadores dessas habilidades eram chamados de deuses, como também seríamos se levássemos um mero celular ao passado. Esse próprio trabalho nas rochas no Egito, você consegue perceber que tinha uma tecnologia que não dá pra fazer igual mais. É muito precisa, né? E o QI da humanidade tem estado tão baixo que eles estão há séculos... Mas você vê que vai perdendo um pouco o domínio, né? Ó, mas olha isso aqui, ó. Imagina. Ah, a próxima pedra que a gente vai encaixar, vamos testar. Põe, tira, lixa mais um pouquinho, põe. Ó essa pontinha aqui, ó. Ah, faz essa pontinha aqui, tira, testa as duas pedras, faz pontinha, testa as duas pedras, faz pontinha. Ah, pelo amor de Deus, né? Pensando que alguém lixou até encaixar cada ângulo desse. Não dá pra não rir. Ó, olha isso aqui. Ó, vamos lixar essa pontinha aqui, encaixar aqui. Prevendo as próximas pedras. Fica comparando, tira, põe, lixa, tira, põe, lixa. É lógico que pressionou, encaixou, uma se adequou à outra, né? Pô, dá pra ver. Para nós é tudo muito óbvio e satisfatório de assistir, pois as novas descobertas vão reforçando tudo o que estudamos nos últimos anos. A ciência acaba de entender e comprovar que a luz faz todos os caminhos ao mesmo tempo, até verificar o mais rápido, onde colapsa suas ondas em partículas sobre uma linha reta. Cientistas testaram e não puderam negar este efeito mágico e atemporal da luz. O Egito tem muito tempo, né? Usaram técnica de vários tipos, mas é sempre com esse domínio interno, né? Vamos entender como o segredo da luz deixou os cientistas loucos, até finalmente aceitarem a era quântica. Vamos analisar a catarse de um importante cientista internacional e analisar, através de fatos, o que qualquer um que discordar de nós terá que encarar. Neste material ficará provado cientificamente o axioma universal de nossa escola. Tá vendo? Aqui, ó, a gente põe eu peguei alguns vídeos aí, fazendo os testes empíricos, comprovando tudo. Ó, esse cientista aqui, esse cara aqui, ele passou a vida inteira estudando. Ele tem vários outros cientistas de referência. Então, ó, ele mesmo admite a catarse dele, ó. Homem de 42 anos que dedicou a maior parte da vida estudando física, devo admitir que tinha um grande equívoco. Ó, ele admitiu que ele estava errado. Isso tem tudo a ver com o que a gente ensina aqui. E aqui a gente demonstra com todos os testes, incluindo os deles, de outros cientistas, e a história de outros cientistas e as nossas referências, né? Então você vai ver aqui, vai envolver a passagem de vários pensadores, Planck, Feynman, Einstein, todo mundo aqui. Interpretação E tudo. O Partuís fez uma proposição ad hoc de que deveria haver uma quantidade chamada ação. Então vai estar tudo que a gente ensinou aqui nessa aula, tudo que a gente ensinou nessa aula dos axiomas, o que vi
Espaços entre temática sim. Você vai ter... E tem em relação a tudo o que sabe sobre si mesma. Pinto vermelho. Você vai ter as demonstrações científicas nesse vídeo aqui. Quem é membro aí por amor, tá na aula 2. Com as equações, com as demonstrações. Definiu como massa vezes práticas. velocidade vezes... Mostrou mais tarde que essa ação é equivalente à integral ao longo do tempo da energia. Tudo Assim como era nos anos conectando tudo. por um filamento Inca. Todos os materiais começaram a brilhar da mesma... Próximo passo, certo? Basicamente, São neste experimento. A caixa representa o vazio. As ondas significam dência que salva a vida de alguém. Quando você tem duas ondas da mesma... Cientistas se assustam ao ver que a ordem surge do caos. Ele é feito... Ó, o cientista, Máxima de onda. Cientistas se assustam. máxima de onda, os antinós. Ondas assim são chamadas de ondas estacionárias, porque elas realmente não se movem. Isso aqui tá provando cientificamente a criação de realidade, o destino, o azar, a sorte. Toda a estrutura temporal da coisa. Tá? Inclusive com a pergunta do Rian aí que ele tinha feito. E acabou a chuva. Tá a ciência dando de cara com isso, os cientistas meio que falando, ok, é isso. E o computador quântico funciona da mesma forma. Tudo para todo lado ao mesmo tempo, só a simetria se ampara, o resto se desfaz. Só as ondas estacionárias fazem o átomo, fazem a consistência real, o resto cancela a fase. Cientificamente está provado a consistência simétrica da própria consciência, da própria cognição, né? Então aqui está de formas equacionáveis, provando pelo caminho da luz a consistência de toda a estrutura da matéria, de toda a realidade, ponto a ponto aí para você que é aluno, quem não é se torne aluno por amor, para você acompanhar com a gente e fazer todas as suas perguntas, respondo direto lá no grupo por amor. Você tem o jornalzinho garantindo tudo, ainda ajuda a gente e converte tudo em crédito, ou seja, você não gastou nada, investiu no que deveria estar investindo sem ganhar nada. Esquerda.